Boa noite, bem-vindos. Hoje nós vamos começar mais um estudo do Evangelho de Filipe. Vamos para o trecho sobre o Deus ser um tesoureiro e os 72 nomes de Deus. Esse assunto, para mim, ele é um pouco difícil, então eu vou partilhar o meu estudo com vocês, mas, por favor, podem trazer a reflexão de vocês. Eu sei que tem gente aqui que é mais familiarizada com a tradição judaica, que gosta de estudar Cabalá, que anda lendo, então eu vou trazer o que eu estudei e vocês podem complementar, discordar, vamos estudar juntos hoje. Esses temas do judaísmo eu gosto muito quando entra na metafísica, acho que talvez por isso eu me identifique muito com a tradição gnóstica, mas quando começa aquela coisa das letras em hebraico, o Aleph, o Yod, e aí a gematria que muda isso e aquilo me dá um nó e eu falo, não, isso aqui não é para mim. Então eu tenho uma certa dificuldade, estou confessando aqui para vocês, com esse tema, com essa abordagem. Mas, ao mesmo tempo, descobri que talvez tenha muito mais por trás, A gente sabe que dentro da tradição judaica, assim como nas tradições esotéricas em geral, a gente tem níveis de interpretação, Então, eles vão falar da Mishnah, que é mais profunda, mais alegórico, mais esotérica, aí tem a interpretação mais literal do Velho Testamento, da tradição judaica. Então, a gente tem que ter isso também em mente, que tem essa questão dos níveis de interpretação e dos mistérios escondidos aí dentro desse ensinamento. E aí, outra questão interessante da gente observar, antes da gente entrar aqui na passagem do Evangelho de Filipe, é que, novamente, a gente está vendo uma passagem muito ligada ao judaísmo, à tradição judaica, provavelmente de um autor judeu helenizado, ali de um texto gnóstico, Então, conectando os gnósticos a essa tradição judaico-mística, que eu vou fazer uma licença poética aqui, talvez, e vou chamar de Cabalá, tá? Eu sei que não é muito preciso, eu sei que vão ter os autores que vão discutir que a Cabalá só se origina na Idade Média, e tem os autores posteriores. A datação dentro do judaísmo é muito confusa, mas eu sei que dentro da própria tradição judaica, os autores discordam entre si, assim, aos montes. Então, eu estou partindo de um pressuposto, só para vocês saberem de onde está vindo o meu pensamento, que pode estar equivocado, Então, estou só colocando explícito, Estou partindo de um pressuposto de que aquilo que depois foi chamado de Cabalá já existia antes do tempo de Jesus. Já existia como uma tradição de mística judaica, com o Zohar. Estou colocando o Zohar aqui no século 1 AC, 2 AC, mais ou menos nessa época, E a gente tem aí grandes nomes a Blavatsky vai chamar dos Tanaim, ou da Cabala Caldaica, ou os antigos nazarenos, Não só a Blavatsky, mas lembrei que ela fala dos Tanaim também, que vai ser aí Rabino Akiba, Rabino Hillel, Hanina Bendoza, Yohanan Ben Zakkai, grandes nomes da tradição da mística judaica, que vai dar nos essênios e vai dar em outros grupos dessa tradição mística, que a gente depois vai associar a Kabbalah, porque eles talvez não tenham, como ficou na Idade Média construído, explicitado na Idade Média, mas já tinham os fundamentos, as bases, a tradição oral e esotérica do que depois começou a ser publicado mais explicitamente. Só um comentário pequeno, dois comentários pequenos que eu acho que podem agregar. Esses Hillel, Akiba, Simeão Ben Yochai, são os primeiros nazarenos. E a partir deles, Jesus vai ser chamado também de Nazareno, como Josafá, pai, entre aspas, de Jesus, o padrasto de Jesus, também vai ser um dessa tradição. Mas eu acho interessante uma coisa, Alaia, que nós temos observado aqui no Evangelho de Filipe, que é a presença de muitos contextos referentes a judeus, E é interessante observar dentro disso que existe, dentre os seguidores daquele momento, em torno de Jesus, os discípulos diretos de Jesus, Filipe faz parte do grupo dos mais velhos. Então, certamente se esperaria, se esse evangelho for de Filipe, ou for atribuído em parte a anotações que Filipe fez, seria esperado que no evangelho dele tivesse tantas referências judaicas. Assim como no Tomé a gente não vê isso tanto, porque Tomé não é daquele contexto, Tomé é da idade de Jesus, enquanto que Filipe é bem mais velho, é da turma, uma geração anterior. A gente tende a colocar Filipe aí entre
os mais velhos no sentido aí Nicodemos, Bartolomeu, esses que até vão contestar Jesus, ali os fariseus, né? A tradição dos fariseus originalmente Isso. ela é boa, apesar de como a Bíblia fica colocando, né? Justamente Jesus fala, né? Os fariseus têm as chaves, né? O problema é que eles não estão usando, mas eles têm as chaves, né? Na época de Jesus não estavam usando tão bem, talvez ele tenha vindo revolucionar isso aí também, né? Então, o que fica explícito, né, é que tem aí uma relevância a mística judaica, a tradição dos nazarenos, a parte da Kabbalah, a parte esotérica do judaísmo dentro da tradição gnóstica retratada no Evangelho de Filipe, né? Como a Jane colocou, o Evangelho de Tomé não tem esses elementos. O Evangelho de Tomé é outro estilo, é mais oriental, é mais sentenças curtas e vai lá para a Armênia e de lá até dizem que ele foi para a Índia, né? Então a gente vê que é outro estilo. O de Filipe tem essa questão judaica. E aí a gente insere justamente aí nessa época pós queda do segundo templo, né, que os romanos no ano 70 DC vão destruir o judaísmo, matar os essênios, etc. E aí esse judaísmo se espalha aí para aquelas regiões, Síria, Turquia, que são os judeus de diáspora, né, que a gente chama. E aí o redator desse evangelho gnóstico de Filipe é um dos que vão tratar essa tradição com reverência, com respeito, mas trazendo um judaísmo gnóstico em direção a Jesus para frente, né? É outra leitura do judaísmo. Então, às vezes, a gente encontra nos grupos gnósticos, como no Marcion, as críticas aos judeus, e muitas vezes são críticas à ortodoxia judaica tradicional, e não à questão da mística, na questão esotérica dessa tradição. A gente tem que conseguir fazer esse exercício de distinguir as coisas, né? Mas é só uma coisa que chama a atenção, que é essa aproximação muito grande do autor do Evangelho de Filipe com a tradição judaica. Deixa eu abrir aqui o compartilhamento. Fazendo um recap, né, como é que é em português isso? Uma retomada. Da semana passada, a gente viu aí a questão das cruzes, dos símbolos, de como os gnósticos, porque eu vou falar disso hoje, por isso que eu estou retomando esse ponto, de como os gnósticos vão retratar os mundos divinos, né, a manifestação, a emanação do Pai, o Filho que vem ao mundo, o Filho que é expandido, se estendido pelo mundo, e por isso ele é crucificado na matéria, né, o Filho como esse princípio divino, esse Espírito, esse Ruá, esse sopro de Deus que vem para o mundo e se espalha na matéria. Chamando a atenção também que aqui, farisata, a gente está falando do judaísmo, né? Agora a gente está falando de um termo em aramaico ou siríaco que aparece no Evangelho de Filipe, né? Reforçando também o contato do redator ou autor do Evangelho de Filipe com a tradição gnóstica ali presente na Síria, na Armênia, que vai aproximar ele também do Bardesanes, que é o tema do último livro lançado pela editora Garbalux, que a Jane é uma das autoras. Então, a gente vai ver essa questão dos mundos divinos e esse Cristo presente em nós como aquele que precisa acessar de volta o plano divino e retomar a sua cruz, né? Carregar a sua cruz de volta ao pleroma. A cruz aqui, a linha horizontal, representando esse limite, essa delimitação dada pela separação, pela sombra, pelas trevas, pela mistura e pelo afastamento da unidade. A gente viu que também existem alguns textos chamados os Apocalipses ou os livros de Ieô, e aqui a Ieô vai ter a relevância para a gente entender os nomes de Deus, né? Porque vai ser um dos nomes importantes aí que aparece. E nesses textos aparecem esses retratos aí do pleroma ou do mundo divino como essas mandalas de vários níveis, com os 12 nomes das 12 emanações, dos 3 observadores, os nomes de Deus, que aqui seria Ieô, né? E aí os gnósticos têm invocações em alguns de seus textos de Iaô, ou Ieô, ou Iaeou, né? Eles trabalham muito com as vogais. E isso vai ter relação, talvez, com o hebraico, com o tetragramaton, com Jeová, Yahvé, que não devemos, e por isso que às vezes quando me perguntam lá no canal eu fico um pouco assim, em cima do muro, um pouco reticente de responder, porque eu acho que isso não é muito claro. Então quer dizer que o demiurgo mal dos gnósticos, o Yaldabaoth, ele é Jeová? Aí a gente tem que ver se a gente está falando do tetragramaton
ou do Jeová, ou do Javé, de qual dessas manifestações que a gente está falando, se é uma coisa só, se são coisas diferentes, porque lá o Deus do Velho Testamento, né, que quer ser adorado, que é vingativo, que manda matar, que queima a cidade, etc., esse parece bastante com o demiurgo gnóstico, como aquele Deus possessivo e arrogante, né? Mas a questão mais esotérica, ligada ao tetragramaton, às 4 palavras do nome divino, talvez a gente não possa relacionar isso ao demiurgo mal dos gnósticos, né? Então, a gente ter essa flexibilidade mental de não carimbar o texto e dizer é isso e não é, porque realmente a gente precisa ter uma vivência e um conhecimento mais profundo para dizer que é ou não é, né? Às vezes eu vejo afirmações muito contundentes e cheias de certeza de coisas assim que eu não tenho certeza, e eu vejo a pessoa afirmando, me dá até não que ela não possa ter certeza, eu posso não saber o que ela sabe, mas, por exemplo, eu vi dia desses, Deus passou os conhecimentos secretos para Adão e Adão e Eva passaram para a humanidade. Aí eu falei, mas que noção que essa pessoa tem do que é Adão e Eva? Ele está achando que são pessoas que receberam um conhecimento de um Deus personificado, né? Então, é aquela questão que a gente fala do efeito Dunning-Kruger, né? Que eu sinto muito isso com o estudo da Kabbalah, com a tradição judaica, né? Quanto mais eu estudo, menos eu acho que eu sei, né? Porque vai se crescendo um mundo de visões e interpretações possíveis. E olha, os cabalistas, os judeus esotéricos, eles gostam de complicar, viu? Eu acho que por isso eu tendo a ir mais para a mística, porque tudo é mais simples, é contemplativo. Mas, ao mesmo tempo, esses diagramas também são divertidos, talvez para o intelecto, mas eles complicam. Bom, e aí a gente viu a relação desse logos divino com a coroa, com a cabeça, que a Sofia, o coração, a gente leu no texto gnóstico, né, não no texto judaico, no texto gnóstico falando dessas relações, daquilo que está no coração de Sofia, e aquilo são os seus ombros, e os 4 que estão em volta de sua cabeça, né, montando aí um esquema que vai falar também do Adão Cadmon, do homem celestial, e dessa manifestação do divino na Terra. E como alguém disse hoje lá no grupo do Telegram, eu vi agora há pouco, não lembro quem foi, desculpa, uma citação aí do Corpus Hermético, que nós somos nós somos os deuses, né? Os deuses estão em nós. Nós somos o divino do microcosmos e o macrocosmo, né? Então a gente sempre tem essa noção para entender os gnósticos. E a gente viu aqui alguns esquemas dos ofitas, aqui são esquemas ofitas, que dividem, né, os planos em emanações e manifestações diferentes, e que tem um limite, me lembra aqui muito a cruz, né, um limite horizontal e a manifestação vertical, né, e esse limite aqui, nesse diagrama ofita, né, seriam os portões do paraíso, a gente tem o Espírito Santo, o tríplice poder, né, a trindade, que é a unidade do todo, e os 5 luminares, enfim, aquelas questões gnósticas todas, a imagem de um templo maniqueu, como a cidade da luz e a ascensão pela escadaria celestial até a cidade celestial, na abóbada da totalidade, enfim, são só exemplos para a gente ver esse retrato, né, essa imagem que os gnósticos criam do mundo divino, sempre tentando entender que esse mundo divino não é algo externo a nós, mas está dentro de nós também, porque o ser humano vai representar essa totalidade dentro de si. E daí que vai entrar a questão dos nomes de Deus, da gente entender esses processos, da gente recuperar a nossa condição divina. Trouxe como exemplo uma imagem budista, né, ao lado de uma imagem do Cristo como Logos, porque esse aqui é a Samanta Bhadra, não é? Nossa, me deu um branco. A questão é que nas práticas do budismo Vajrayana, que é aquelas que a gente estudou na introdução ao Tantra, como práticas de meditação, visualização, ou até imaginação ativa, assim, parece um pouco com algumas questões da imaginação ativa do Jung, não estou dizendo que é a mesma coisa, mas a gente se visualizar como um corpo de Buda, a gente se visualizar como um Buda, a criação de um corpo de Buda em nós. E a gente viu a questão da Eucaristia, né, da hóstia, do corpo de Cristo que a gente ingere. No budismo também tem isso. A gente se vê como um corpo divino de um Buda que é branco, né,
na questão desse que a gente imagina a criação do corpo de Buda, é um corpo branco e ele vai depois se desdobrar em outras 4 cores, da mesma forma que o Cristo é retratado como aquele que se desdobra em 4 luzes, né? A gente já viu isso no nosso estudo de introdução ao Tantra budista, mas essa questão do corpo de Cristo, que eu não tinha falado no último encontro, que não sobrou tempo, que é quando a gente vê a questão da hóstia, né? O Cristo dentro de nós, a gente ingerir o Cristo, né? E isso é uma prática avançada, meditativa, teúrgica, mágica, né? De se transformar na própria deidade, compreender que nós somos essa deidade. Mas para essa prática ser possível, antes é preciso a gente, né, tirar as vestes poluídas, né? Abandonar aquilo que nos aprisiona nas trevas, na sombra, né? Que Jesus vai falar no Evangelho de João, né? Se a luz que está em ti é trevas, então grandes serão as trevas, né? A gente não tentar brilhar nenhuma luz se a nossa luz ainda não foi purificada. Então tem todo um processo iniciático aí para a gente trabalhar. Só quis trazer o paralelo de mostrar como tem coisas parecidas aí na tradição budista e na tradição gnóstica, da gente saber que nós somos o próprio Cristo, né? Que nós podemos nos tornar o Cristo, esse Cristo em nós, né? E esse Cristo como essa luz que vem ao mundo e que vai ser essa imagem divina, a Imago Dei, em algumas tradições vão trabalhar também. A imagem divina em nós é a manifestação do divino no mundo sensível, né? Os ofitas também vão ter alguns esquemas assim, e eu trouxe só para curiosidade de vocês, que eu sei que todo mundo gosta, que mostra que o mundo sensível, né, o mundo manifesto e as camadas dos mundos superiores até o Pai da totalidade. Então aqui são 2 imagens, é a mesma coisa que está sendo retratada, tá? Vou passar rapidinho com vocês. Aqui embaixo nós temos uns animais, estão vendo? Eu não consigo identificar bem, mas tem aqui uma cara de cachorro, uma cara de cavalo, uma cara de... tem um dragão, uma vaca, um leão, né? Não dá para ler os nomes, eu não consegui uma resolução boa dessa imagem, mas vejam só, são 7. São 7 seres com cara de animais, que talvez a gente relacione aí aos 7 arcontes, os 7 regentes planetários, né? E a gente tem aqui os 7 céus, são as 7 camadas dos arcontes, aqui com as asinhas. Aqui eu consigo ver, talvez no celular, no computador de vocês aí esteja muito pequenininho. Mas esses animais aqui embaixo são exatamente essas bolinhas aqui que estão retratando os 7 céus que a alma precisa ascender, ou essas forças que a alma precisa vencer, deixar de ser dominada por essas forças, para chegar aqui no Leviatã. Para os ofitas vai ser esse Leviatã, essa serpente que morde o próprio rabo, né? Vocês estavam falando de astrologia hoje à tarde lá no nosso grupo do Telegram, falando do nó do norte, o nó do sul, que representa o rabo e a cabeça da serpente e tal. Vem daí também a tradição gnóstica falar dos 7 planetas e a serpente, o Leviatã, que precisa ser vencido para a gente poder retornar à cidade celestial ou à casa do Pai. Aqui nesse aqui dá para ver melhor. Então a gente tem a Terra bem no centro, dividida com o Tártaro. Tártaro é o inferno no mundo grego, no mundo helênico. Então aqui os ofitas já estão fazendo aqui uma junção de tradição helênica com tradição astrológica, com tradição judaica, tá? Gnóstico é assim, eles agregam, eles juntam a tradição porque eles estão em busca da sabedoria, né? Então o Tártaro é esse inferno, esse abismo, esse âmbito mais escuro, né? E aí temos aqui Behemoth, o portão. Se alguém souber mais sobre isso, pode levantar a mão e comentar. Temos a Lua, Vênus, Mercúrio, Sol, Marte, Júpiter e Saturno aqui no final. E o Leviatã. Acima dele temos uma das visões de paraíso. Então a gente tem, igual nos gnósticos, a ideia do paraíso na Terra, como a prisão dos sentidos, mas a gente tem o paraíso que seria aquele mundo sutil, astral, antes da queda da alma, né? Então a gente pode ter aí 2 interpretações de paraíso. E no paraíso a gente tem os 12 signos zodiacais nessa imagem. Então a gente estava todo mundo falando de astrologia hoje, eu falei, vou ter que usar a imagem que eu ia até pular, mas acho que vocês iam gostar de ver. Isso aqui é uma imagem ofita, tá? É uma referência a um texto ofita que alguém criou essa imagem, não é que os ofitas desenharam isso. Mas no texto tem essas referências. E aí eles vão falar de 2 círculos acima desse paraíso com as 12 casas, né? Um círculo azul e um círculo amarelo.
É interessante que na tradição do esoterismo, que eu pelo menos encontro na Blavatsky, o esoterismo da teosofia, o azul escuro, assim como no budismo o azul escuro também vai ser muito usado para representar deidades budistas, o azul escuro vai representar a mana superior, a mente que se move em direção a Budi, a mente iluminada pela intuição. E Budi vai ser representado pela cor amarela. Então, eu achei aqui curioso que seja azul e amarelo, né? Logo acima, então, desse aspecto luminoso, divino, temos o pleroma com os éons, porque a parte de baixo é um reflexo, lembram? Que é uma cópia, tá? E acima, o pai da totalidade, o pai do todo, o indizível, o desconhecido, o eterno. Então, aqui a gente tem também um esquema gnóstico, que não é de cima para baixo, nem de dentro para fora, é as duas coisas ao mesmo tempo, né? Ele diz respeito ao macrocosmo, à emanação, à manifestação do universo e do cosmos, e diz respeito à ascensão da alma, ao desenvolvimento espiritual, porque tudo isso também faz parte da nossa totalidade interior. Fala, Jane. Olha que interessante, Alaia, nesse diagrama, né, nesse desenho aí, que no paraíso, como você chamou a atenção, o paraíso está na mesma linha, no mesmo círculo, na mesma roda dos planetas. Ou seja, o paraíso, Signos. ele é criado por Sim. quem? Pelos arcontes, pelos regentes, não é? E os Sim, regentes estão vinculados aos planetas que sim, geram o zodíaco, que tem a ver com o destino. Isso é bem gnóstico. sim. E onde está escrito paraíso, tem uma árvore de cada lado, as duas árvores do paraíso. Uhum. Achei muito E, interessante. sim, E sim. dentro, quer dizer, quem é que está no paraíso? Os regentes, vinculados ao zodíaco, ou expressados pelo zodíaco, que é a expressão do destino. E tem que vencer esse destino para chegar nos círculos superiores, ou aqueles mais próximos do pai. Né? Sim, à medida que a gente se desvencilha dessas características de personalidade e se afasta dos vícios e paixões que nos dominam, a gente vai indo em direção a esse círculo azul, que é da mente iluminada. Eu estou interpretando junto aqui, tá? E essa imagem ofita aqui, com as 12 casas e os 7 planetas, e a relação desses planetas com os arcontes, e a serpente que precisa ser vencida, tem muita relação, como a Jane estava colocando, com o livro das Leis das Nações, do Bardesanes, que está lá na nossa última publicação, que vai falar justamente de como esses signos prendem a pessoa a um destino e fica obrigando ela a repetir esse destino, né, até que ela consiga as chaves de se libertar desse cárcere. Então, a gente vai ver os gnósticos falando do nascimento no mundo como um cárcere, né? Por isso essa visão negativa, o mundo é um cárcere, é uma prisão. Só que o sair do mundo, só para fazer um parênteses aqui, o sair do mundo para os gnósticos não quer dizer necessariamente que eu vou deixar de existir ou que eu estou saindo para fora desse círculo, né? Na verdade, é em qual desses círculos concêntricos eu estou me situando. Eu estou junto ao pleroma, e aí eu tenho uma visão do todo, ou eu estou enfiada aqui no meio sendo dominada por essas forças. Então, é possível a gente sair da regência desses arcontes e continuar vivo nesse mundo, né? É a questão de onde a nossa consciência se encontra e o nosso autodomínio, a nossa sabedoria nos coloca. Falando das árvores do paraíso, eu não sei se tem a ver com o que foi falado antes, mas eu queria que, se possível, vocês pudessem comentar. No mito tem a árvore da gnosis e a árvore da vida, né? E no mito eles comem da árvore da gnose. Uhum. Haveria a possibilidade da árvore da vida? Ah, por que que eles não comeram da árvore da vida? Ou que funcionalidade ela tinha ali? Porque eu acho, eu já assisti, mas eu quero reassistir as palestras da Jane, mas só para relembrar um pouco. Uhum. Não, é uma dúvida que eu sempre tenho também. Foram muitos anos tentando entender, não sei se eu entendi ainda, mas do que eu entendi até agora, essas duas árvores, a árvore da gnosis,
Tem até relação com Gênesis lá, né? Porque quando eles comem do fruto, eles caem, são expulsos, né? Então, tem o conhecimento, né, de que há uma existência para ser vivida, e aí tem o conhecimento que nos liberta da prisão dessa existência, né? São duas faces, né? Uma que cai e uma que eleva, no meu entendimento. Mas a que nos liberta é a árvore da vida. Então, primeiro eles comem da árvore do conhecimento do bem e do mal, e eles têm noção de sua própria ignorância, e aí eles precisam trilhar um caminho para vencer essa ignorância, né? Encontrando Sofia. E nesse momento, quando eles encontram Sofia, eles encontram o Zoe, a verdadeira vida, comem da árvore da vida, porque essa vida é a vida dos próprios arcontes, é a vida do próprio Aldabaoth. Então, essa vida que mantém o mundo funcionando, o mundo sensível, a própria manifestação e todos os nossos corpos sutis e o físico, ela só é viva porque tem esse motor da árvore da vida que está com as raízes no pleroma. Então, a libertação se dá comendo da árvore da vida. E a jornada começa a partir de que a gente come da árvore do conhecimento do bem e do mal. E ela se liberta quando a gente tem o conhecimento da totalidade e come da árvore da vida. Não sei se faz sentido, eu fiz uma ginástica mental aqui. Mas uma faz o processo e a outra liberta. Os gnósticos, eles são interessantes. Fala, Tiago, que você ia complementar. Não, só para finalizar essa parte, então realmente há uma necessidade do cair para poder ter a questão da vida eterna, né, da árvore da vida, né? Precisa ter se despertar. Não faz sentido ali no paraíso ir em direção à árvore da vida, porque não se tem uma tomada de consciência ainda. Isso. Precisa ter, né, essa gnose. Me lembrou do Não tem Hino da Pérola. autoconsciência, né? Exatamente. Isso, porque no Hino da Pérola, quando ele chega no Egito, né, na cidade lá, ele se esquece. Né? E depois algo, né, ali da união dos opostos, um anjo, né, lembra ele. Então você realmente, além da gente tomar esse conhecimento, a gente ainda tem a chance da gente cair e ficar caído, né? Exatamente. E no Hino da Pérola ele começa no reino do Pai, né? Ele é um príncipe jovem no reino do Pai, então ele está lá no bem bom. Aí ele precisa adquirir autoconsciência. Aí ele enfrenta essa viagem, né? E ele precisa depois lembrar do que ele esqueceu. Então tem todo um processo aí. Eu acho muito interessante que os gnósticos, eles não são assim didáticos, né? De dizer isso é isso, isso é aquilo. Agora 1 mais 1 é 2, pronto, resolveu. Eles jogam um mito pra gente e falam, se vira. Porque no mito do apócrifo de João, por exemplo, eu vejo essas duas árvores também com funções bem diferentes, né? A árvore do conhecimento, a gente tem o ser humano na inconsciência, o ser humano totalmente inconsciente, totalmente adormecido e totalmente dominado pelos arcontes, até que a intuição, a sabedoria, a águia do Cristo aparece ali na árvore e fala para Eva, que é a parte feminina da alma, né? E fala para ela convencer a parte masculina da humanidade a comer, né? Não se trata de homem e mulher. Então, eles estão na inconsciência, aí eles comem e aí eles despertam para a sua própria ignorância. Até está assim no Gênesis, né? E aí descobrem as suas vergonhas, né? Então, a gente está na inconsciência. Enquanto a gente está na inconsciência, a vida é só ir para balada e, né? Eu não tô nem aí, tô na inconsciência. Quando a gente toma consciência, a gente fala, eita, olha só, tem alguma coisa dentro de mim que não se satisfaz mais com esse mundo. Preciso empreender uma jornada interior, preciso descobrir alguma coisa. E aí começa a dar essa vontade de conhecimento, né? De buscar um ensinamento, de buscar um mestre, de buscar um mergulho interior, né? E aí os arcontes nesse mito, eles não querem que a humanidade coma da árvore do conhecimento, porque ao comer da árvore do conhecimento, o ser humano vai descobrir, esse é o medo dos arcontes no mito, o ser humano vai descobrir que ele possui uma centelha divina que é superior ao poder deles mesmos. Então o conhecimento dá esse poder para o ser humano de saber que há um caminho, de saber que há algo além daquilo que foi oferecido para ele. Mas a árvore da vida, os arcontes não querem que o ser humano coma, porque a árvore da vida é como se fosse a tomada dos arcontes. Se você tira a árvore da vida, não existe mais dominação deles.
Se você come da árvore da vida, os arcontes perdem totalmente o poder sobre você. Isso. Então, são duas etapas do caminho espiritual, né? E essa imagem que a Jane colocou, da manifestação de todos esses planos, ou essa manifestação toda, como sendo nós mesmos, é corroborada pelaquela imagem da Sefiró, que o Adão Kadmon está dentro da árvore da vida, né? Então, nós somos a própria árvore da vida, porque o nosso trabalho é resgatar esse antropo celestial, né? Esse Adão Kadmon que nós somos, mas nós perdemos o poder porque a gente foi mergulhado no esquecimento. A Andréia aqui comentou que o fruto da árvore da vida é o alimento que traz a imortalidade, né? É justamente isso que a gente está colocando. E a Lígia comenta, né, que ela pergunta, né, se Yaldabaoth é o tempo, Cronos, né, Saturno e Cronos, né, estão relacionados ao tempo. E isso faz sentido, e eu concordo, Lígia, porque Saturno, o Cronos de Yaldabaoth, vai reger a finitude, o reino da morte, o reino que é passageiro, o mundo que é sensível, que está afastado da totalidade, enquanto a vida eterna está além do poder de Yaldabaoth. Então, aquele que vence Yaldabaoth conquista a vida eterna, come da árvore da vida. Então, tudo faz sentido quando a gente lê os gnósticos.